Graça e paz a todos, esse é o canal Cristo Essa Fronteira, meu nome é Jean. Hoje eu quero trazer mais um conteúdo para nós refletirmos sobre a palavra de Deus. É esse que é o negócio hoje. É refletir, é buscar a palavra de Deus. Reflexão. Se você não refletir o que está sendo colocado, o que está sendo visto, o que está sendo ouvido, não é o Evangelho. Porque o Evangelho é confronto. Presta atenção nesse vídeo, nesse trecho. Muito interessante. Depois vou trazer uma conclusão com relação a isso. Ele diz que os 10 mandamentos nos levam a Cristo para sermos salvos, porque ninguém consegue cumprir esses mandamentos. Ninguém consegue. Então, os mandamentos dizem: você é um pecador, mas você pode encontrar salvação na pessoa de Cristo. A lei me leva a Cristo para ser justificado e perdoado. E uma vez que eu estou em Cristo, perdoado e justificado, eu pergunto a Cristo: Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me redimiu. O que é que eu faço para te agradar? A resposta de Cristo vai ser: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tome meu nome em vão, lembra todo dia de descanso, honra teu pai e tua mãe. A lei me leva a Cristo para a justificação. Cristo me manda de volta à lei para a santificação. Santificação. Meu Deus do céu. Glória a Deus por essa explicação. Meu Deus do céu. É, é tão simples de entender e o ser humano hoje quer explicar do jeito dele. Olha o modo dele explicar num trecho tão simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tem um condicional. Crer não é só blá, 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 blá. Não é falácia, não. O crer é uma ação constante que você está em Cristo Jesus. Aí, ó, porque ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Porque aquele que está em Cristo, olha só, o que não está em Cristo já está condenado. O que está em Cristo, o Cristo está ajudando ele a se santificar. Se santificar não é do seu jeito, é do jeito de Cristo. E olha só, é o que um outro pastor falou no podcast. Crente sem vergonha. Lê o versículo 36. Aquele que crê no Filho tem. Crer no Filho é você ter uma ação constante, permanente, que está buscando santificação naquele que te salvou do pecado. Todos os dias somos levados ao matadouro. Romanos 8, vai ler lá. Mas aquele que não crê o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele já está permanecendo a ira de Deus. Ah, mas por que não cai? Porque a graça é maior. Deus não pode derramar sua ira, senão ele não aceita o filho dele. Por isso que tem muitas pessoas que estão dançando achando que Deus está do lado deles e não está. Porque se Deus irá da forma que é para ele irá com relação às coisas, ele não aceitou o sacrifício do filho dele. E tem algumas coisas que Deus permite, porque existe uma vontade de Deus permissível, tolerável. É interessante porque ele falou praticamente o que Jesus descreveu em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a alma, de todo entendimento, todo pensamento, tudo. Vai buscar primeiro Deus. E esse é o primeiro mandamento, o grande mandamento. E o segundo, amará o teu próximo como a si mesmo. Se você ama teu próximo, você não engana, você não mente, você não trapaceia ele, você é uma pessoa idônea, honesta.
Há um tempo atrás, e na minha caminhada, que dá em torno de 10 anos, um pouquinho mais, 10 anos e alguns meses, eu perguntei por muitas vezes para o Espírito Santo, qual que é o perfil do currículo da pessoa certa na Bíblia, da pessoa. O Espírito Santo me acordou no meio de uma madrugada e falou: você sabe, servo meu, é só ver e ler Jó. Homem temente a Deus, desviado do mal, íntegro, reto. Jó, quando fazia para o teu próximo, ele negociava. O homem mais rico do Oriente. Vamos lá para Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. Aí, ó. O homem íntegro, reto, temente a Deus, e desviava do mal. Quando ele coloca esse currículo aí, é tudo que Jó fazia na parte terrena. Ele não passava a perna em ninguém, ele não era um cara que mentia, que burlava o sistema. Ele é um cara que tinha tudo no modo mais honesto possível. Ele tinha tudo do modo que, se alguém fosse falar alguma coisa com ele, ô Jó, tá muito caro, tá bom, eu baratei pra você. Ô Jó, tô precisando, tá bom? Ô Jó, quantas pessoas que Jó deve, que não está escrito, não está declarado, mas quantas pessoas que Jó deve ter ajudado com o nível de riqueza que ele tinha. O homem mais rico, aqui ó, era o homem mais rico do Oriente. Naquela época de Jó só existia o Oriente. Como é que pode? Por quê? Jó era íntegro, reto em tudo que ele fazia. Ele temia Deus e desviava do mal. Tudo que era, ao fazer, trazia o mal em si, Jó afastava. Que nem Paulo fala: abstenhais, afastais de todo mal. Meu Deus, a Bíblia está aí para nos ensinar e o ser humano está buscando do seu jeito. Esse pastor reverendo Augusto Nicodemos, para mim, em termos de exposição, ele é um dos, lógico, temos outros em si, mas ele é um dos que faz a diferença. Ele centraliza a palavra de Deus, com muitas das vezes dando alguns testemunhos, mas ele centraliza a palavra de Deus, e o centro da palavra de Deus é Jesus, a vontade de Deus, a autoridade de Cristo, o reino dele, pronto, acabou. Fora isso, é seu, é meu, achismo, eu, tu, eles, nós eles. Nós temos que centralizar os mandamentos de Deus, que está em Mateus capítulo 22. Se você não ama o teu próximo, não se compadece pelo teu próximo, não faz o currículo de Jó, acabou. Você não tem o amor de Deus. Como fala em 1 João capítulo 4, do versículo 7 ao 21. Vai ler lá. E as pessoas estão centralizando a maneira delas de serem. Por isso que nós estamos numa deturpação e no esfriamento de amor. Porque dentro da igreja já chegou, já entrou esse esfriamento do amor. E o mandamento maior de Deus é o amor, que nem está em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo está falando desde do capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 e até mesmo capítulo 14, os dons. E o maior de todos os dons é o amor. É o estender para com o próximo. É isso aí. E se você gostou desse vídeo, compartilha, deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito, ajude o canal a se ranquear na plataforma do YouTube. Não esquecendo que honra e glória é somente para Jesus. Porque tudo vem dele e tudo volta para ele. Até os próximos vídeos. Bye, bye.